fico na dúvida se a gente sabe ou não sabe. Então eu pensei aqui em a gente começar com os exemplos bem claros para os nossos ouvintes de o que pode e o que não pode, ou se é assim escrito tão claro, se também não é. Por exemplo, o médico está atendendo uma clínica, chega um representante de uma farmacêutica e dá uma caneta para ele. Ou se não, a empresa farmacêutica vai lá e chama o doutor André para dar uma aula e eles estão pagando o jantar para eu ir lá assistir a aula dele. Essas coisas são muito do dia a dia da ortopedia. Isso pode ou não pode, ou veja bem? O jantar é aonde? Numa churrascaria? É no self-service? Seja um pouco mais Eu direto. acho que, na minha opinião, não importa onde é o jantar. Eu vou explicar por quê. Porque qual que é o objetivo, enfim, acho que qual que é o papel dessas indústrias nesse relacionamento? Ao meu ver, é uma parte muito mais educacional, capacitação técnica, ou qualquer coisa que se desvie disso, ou seja, a intenção dele seja diferente disso, eu acho que já está numa situação que a gente fala é um ponto de atenção, deve ser um ponto de atenção para vocês. Né? Por exemplo, no exemplo que você deu, uma caneta, guarda, o que isso vai te ajudar como médico na sua profissão? Né? Acho que é uma pergunta que eu acho que vocês têm que se fazer. Em cada uma dessas relações, qualquer oferecimento de algo para vocês, a gente fala algo de valor, óbvio que uma caneta tem um valor pequeno, mas é algo que está sendo concedido. Por que ele está me concedendo isso? Será que, a partir do momento que você tem várias canetinhas daquele fabricante dentro do seu consultório, será que de alguma forma o seu paciente também não está olhando aquele produto e não pode estar direcionando uma venda? Uma possível compra? Então, acho que esse tipo de pergunta tem que ser feita, isso vai direcionar muito se você deve ou não aceitar aquilo, porque às vezes aquilo não existe, como a gente estava falando de compliance no início, não existe uma vedação legal. Você pode receber, não tem nenhuma lei que proíba você de receber. Mas, já adiantando, eu não sei, aí até uma pergunta que eu faço para vocês, o quanto que vocês conhecem os códigos de conduta, por exemplo, da ABMED, Advamed, eu não sei se vocês já ouviram falar nesses códigos. E lá tem muito claro a vedação em relação ao recebimento desse tipo de item, por exemplo, uma caneta. Por quê? Porque ela não guarda relação com enfim, esse lado educacional que deveria ser o norte dos fabricantes, né? Então, lá tem, por exemplo, nesse exemplo está lá escrito, mas isso é uma vedação que as empresas que são membros, que são signatárias desse código, elas não podem oferecer para vocês médicos. Não é uma vedação para você, é uma vedação para eles, né? Tá. Mas está lá escrito, e lá tem para quem não conhece, são códigos que trazem muito claramente, com exemplos e tudo mais, algumas dessas respostas. E Carol, quando a gente fala em educacional, porque, de certa maneira, a gente vai tentar aqui, lógico, com exemplos e até brincadeiras, né, estabelecer alguns limites. E eu acho que essa pergunta, essa indagação que você colocou, poucos médicos fazem, tá? E eu vou dar aqui um exemplo muito claro. Existia uma reunião, justamente na residência, que era a reunião clínica, onde todos os residentes iam para uma sala, junto com os chefes, e aí na hora que você saía dessa reunião, ficava um corredor, parecia até um corredor polonês, com 2 fileiras, uma de cada lado, com todos os representantes entregando sacolinhas com coisas. Geralmente era uma amostra grátis, canetas e bloquinhos, sabe? São coisas... um valor, entre aspas, pequeno, mas eu não via ninguém se perguntando por que não aceitar. Assim, todo mundo pegava. É uma coisa que, de certa maneira, não era educado a perguntar por que esse cara está me dando isso. Você simplesmente pegava. E eu acho que talvez essa seja a primeira pergunta que você deva fazer quando te oferecem alguma coisa ou não nesses casos, tá? E quando a gente leva para o lado educacional, algumas linhas talvez a gente tenha que traçar. Então aqui eu vou te fazer uma pergunta. O cara vai lá e faz uma aula, ele te leva num avião muito chique, traz uma bebida muito cara, você passa uma semana e tem 1 hora de aula. Isso pode, isso não pode? Eu sei que a pergunta é simples, mas a ideia é justamente estabelecer esse paralelo, como se comportar. E antes da Carol responder, eu vou tentar complementar a pergunta do André. Desculpa, Carol, te interromper.
E fazendo um paralelo, agora eu vou defender os médicos aqui, né? Imagina um médico que vai para um congresso nos Estados Unidos, educacional, 100%, tudo ok, e aí, tipo, ele chega 1 hora antes da aula, e aí ele emenda na aula, e tem outra aula no dia seguinte, e aí ele vai embora 40 minutos depois da aula, vai embora sem tomar banho, sei lá, sem comer, tipo, vamos pegar um outro extremo aqui, entendeu? Será que, como é que a gente encaixa nisso? Eu acho que vou começar com a sua. Eu acho que a consequência disso é justamente os desvios que ocorreram quando isso era liberado. Porque a intenção inicial, quando se concedia isso, era sempre boa. E a intenção era capacitação, conhecimento técnico sobre determinado produto. Tudo isso tinha uma intenção correta. Aí o que as pessoas começam a fazer? Desviar dessa intenção. Então, o médico leva a esposa, o médico, ao invés de assistir a aula, ele vai para o outlet fazer compras, e aí aí acaba tendo um uso pessoal daquele evento. E aí você mistura duas coisas, entendeu? E aí as empresas começam a ser muito mais restritiva para que não se tenha a percepção de que algo de valor esteja sendo entregue àquele profissional de saúde. Então, você vai chegar 1 hora antes, vai assistir o evento, vai embora 1 hora depois, para você não ter espaço para o médico ir até o outlet e alguém amanhã falar que, enfim, ou então que ele foi num restaurante, que aquilo foi pago pela empresa. Então, acho que são abusos que foram cometidos ao longo dos anos, quando inicialmente era uma intenção correta, e que aí você tem que fazer uma restrição, porque é uma questão também de apetite ao risco do programa de compliance das empresas. Eu não quero. Eu já tive muitos problemas relacionados a isso, então a gente eu quero risco zero, né? Risco zero. Risco zero é o cara chegar lá 40 minutos antes para dar tempo de tomar um banho, trocar de roupa e descer para o evento que é no mesmo prédio, e depois fazer a mesma coisa antes de ir embora, fechar a mala e ir embora. Eu não sei se eu respondi as duas. A minha respondeu. E eu acho que um conceito muito legal é esse conceito da percepção. O que você está transparecendo, além da essência do evento, né? Acho que isso é muito bacana. Assim, É um pouco isso, a gente fala muito no compliance, as perguntas que você tem que fazer, né? Quando você está numa situação dessa, em que você entende que um potencial conflito possa existir, né? Eu devo, eu posso e eu quero. Né? Então, eu devo fazer isso, né? Isso é permitido, isso é permitido? E o que vai acontecer se isso se tornar público? Isso pode dar alguma aparência de impropriedade? Então, são perguntas que né, na hora que existe esse oferecimento né, de algum fabricante, enfim, de devices, ou, enfim, mesmo de esse relacionamento com esses representantes, é isso, né? Qual que é a intenção por trás disso? Eu devo receber? Isso é um benefício para o meu paciente? Só de alguma forma, porque no final das contas, como médico, o seu benefício é melhorar a qualidade de vida do seu paciente, ou salvar uma vida, né? Então, esse é o norte. Então, com essa ação, de alguma forma, existe um benefício para o paciente ou só existe um benefício meu, pessoal, e do fabricante? Né? Então, por exemplo, um vinho, se você parar para pensar com todos esses exemplos que vocês trouxeram, né? Um vinho, qual que é o benefício? Como é que eu relaciono eu receber um vinho com um benefício para o meu paciente? Fica uma coisa estranha, né? Isso é permitido, até, como eu te falei, legalmente questionável, né? Mas depende, se você começar a prescrever por conta disso, aí você pode ter uma questão legal mais para frente. Mas em tese, não tem problema nenhum. Tem uma lei que diga que você não pode receber um vinho, né? Mas se isso se tornar público, seus pacientes ficarem sabendo, a comunidade que vocês estão recebendo vinho, chocolate, viagem, vai pegar bem, né? Por mais que talvez vocês nem prescrevam determinados produtos, ou você prescreva realmente o produto dele, porque ele realmente é bom, é o melhor que tem no mercado e é o melhor para o paciente. Mas será que não vai ter uma percepção de conflito?